Eu abro caixinha de perguntas todo dia lá no Instagram. Inclusive me manda a sua lá que tem uma aberta agora. E o pessoal pergunta direto assim, Leandrão, oxandrolona para homem, o que você acha? Porque é droga de mulher, né? Mas como é que pode ser droga de mulher se é derivado da dihidrotestosterona, que é um hormônio masculino? Então você já começa a entender que na essência já não faz sentido. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, vai aqui nos comentários que tem mais informações do meu lançamento do curso de esteroide no dia 24 de janeiro com 25% de desconto. Assim, você não vai cometer jumentices na hora de usar esteroides. E por que é importante a gente ter conhecimento, pessoal? Como, por exemplo, esse caso da oxandrolona ser uma droga para mulher. Porque mesmo quando você vai contratar um médico, se você não tiver conhecimento, você cai na mão de um picareta e você se ferrou. Então, tá, já vendeu o medo, Leandrão, já tô com medo, já vou comprar o curso, tá tudo certo, agora dá o vídeo aí, vai. Tá bom, vamos lá. Oxandrolona para homem. Galera, oxandrolona é o esteroide anabolizante, vamos considerar mais fraco? O que vocês acham? É ou não é? Não é. O esteroide mais fraco é o Proviron, a mesterolona. Mas vamos entender assim que com efeito estético, a oxandrolona é realmente assim o mais próximo do fraco, porque eu poderia falar aqui de turinabol, masteron, primobolan, que são esteroides que também têm uma potência menor, mas que têm um alto efeito estético. O que a gente costuma ver da oxandrolona para homem? Que para você conseguir atingir um nível plasmático muito elevado dela para causar bons efeitos positivos, a gente usa uma dose mais alta e isso é maléfico. Aí o masteron, a primobolan, acaba que fica mais interessante. Porém, isso a gente está falando de um cara de alta performance. Logo, a oxandrolona tem um cabimento bom para uma pessoa iniciante, que está com um pouco de medo, que não quer injeção, que não tem problema nenhum não querer injeção. Quem quer tomar injeção? Ninguém quer. A verdade é essa, ninguém aguenta mais. Só que o atleta, né, não, é isso aí que tem, vamos fazer. No pain, no gain. O no pain, no gain do atleta em termos hormonais é isso aí. Fora se ferrar inteiro com outras coisas que a gente sabe que faz mal para a saúde. De qualquer forma, a oxandrolona vai muito bem nesses casos. Você vai pegar uma pessoa que é iniciante, é uma excelente droga para um iniciante. Na consultoria eu recebo muito isso. Leandrão, vamos fazer um primeiro ciclo, eu vou tomar só 50 miligramas de trembo na semana. Tá biruta, cara. Trembo para quem está começando? Não, tá errado. O corpo do iniciante ele tem uma resposta muito diferente do atleta. Por quê? Porque o atleta ele tem uma condição de saúde, de condição muscular, porque o receptor está dentro do músculo, quanto mais músculo, mais receptor. Então é muito diferente. No corpo do iniciante vai fazer muito mal. E aí a oxandrolona para um iniciante é uma excelente droga. Eu já falei disso aqui no canal, só procurar dentro do Twin mais tema. As melhores drogas para primeiro ciclo. A oxandrolona vai muito bem. Aí vai sempre ter um para dizer o seguinte, ó, mas com oxandrolona não evolui, Leandro, desculpa, mas eu nem sou tão avançado assim, não evolui. Não, eu te desculpo, só que você está errado. Porque o que tem aí para a gente analisar? Dieta e treino, porcaria. Sem nenhum tipo de dúvida, Leandro, sem nenhum tipo de dúvida. Não estou aqui para apontar na sua cara e falar, olha, você é um burro, você errou. Não, não é isso. Pelo contrário, vocês sabem que todo dia eu venho aqui no YouTube para abrir os olhos de vocês e fazerem vocês mudarem. Para vocês mudarem o físico de vocês através do conhecimento. Então, se você não evolui com oxandrolona, é porque a base está errada. E colocar outra droga vai causar evolução? Até vai. Só que está errado. Porque você vai corrigir o resultado que deveria vir da dieta e do treino colocando droga. E quando você estagnar num shape lixo, porque é o que vai acontecer, num shape muito ruim você vai estagnar com a droga. Você vai aumentar a droga? Vai aumentar de novo? Chega uma hora que você morre, ainda morre frango. Então quer dizer, se não está dando resultado com oxandrolona, corrige dieta e treino, alinha, tá tendo resultado? Aí você pensa em utilizar o oxandrolona ou colocar uma nova droga. É assim que se faz, não é um substituindo pelo outro, é um potencializando o outro. De qualquer forma, a oxandrolona é uma boa droga para homem. Lógico que um cara que pesa 120 quilos, ele vai ter que usar uma dose tão alta de oxandrolona que normalmente fica inviável. Então, às vezes ele até usa, mas em associação com outras coisas. Faz um efeito de empilhamento que torna o ciclo mais forte, tanto para o bem, quanto, obviamente, para o mal. E agora falando um pouquinho das mulheres, a oxandrolona não é um esteroide feminino, certo? Porque ela é um derivado da dihidrotestosterona, DHT, um hormônio masculino. Então, ela não é um hormônio feminino. Acabou-se que as meninas estão fazendo mais utilização
de oxandrolona por conta dos efeitos colaterais, principalmente de masculinização, serem menores. E é uma droga que os médicos podem prescrever, diferentemente de outras, como por exemplo o boldenona, que o médico não pode prescrever. De qualquer forma, oxandrolona para indivíduos iniciantes em protocolo, não em físico. Iniciantes e intermediários vai muito bem. Avançados, às vezes o pessoal usa para segurar a massa muscular, mas existem outras opções mais interessantes. Para mulheres vai muito bem, mesmo sendo um hormônio masculino. Porém, nós temos que lembrar que todo esteroide anabolizante vai fazer muito mal no corpo da mulher. Porque todo esteroide anabolizante é um hormônio masculino e não feminino. Certo, Leandrão? Sou homem, quero usar só oxandrolona no ciclo. Eu vou ter uma queda de libido? Ah, meu amigo, dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.